Senhores vereadores, nesse instante, nós faremos o uso da tribuna livre pelo senhor Gerson Nicolau, que falará sobre a situação dos moradores do bairro residencial de Arujá. Senhores vereadores, eu gostaria de informar que, de acordo com o artigo 5º do Decreto Legislativo de número 127, do ano 2003, o orador fará uso do exercício da tribuna livre e terá 15 minutos improrrogáveis para pronunciar-se sobre o tema previamente comunicado e utilizará a tribuna após o encerramento do uso da palavra, que foi o que ocorreu agora. Gostaria de informar ao senhor Gerson Nicolau que no exercício da tribuna livre o orador não poderá, sob pena de ter cassado a palavra pelo presidente dessa casa, no inciso 1, desviar-se do tema, no artigo 7º, inciso 1, desviar-se do tema, inciso 2, usar a linguagem imprópria ou ofensiva, inciso 3, ultrapassar o tempo estipulado, inciso 4, referir-se de modo depreciativo às autoridades constituídas. Senhor Gerson Nicolau, o senhor tem a palavra por 15 minutos. 15 minutos. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos da plateia, o público internauta, aos nobres vereadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer este espaço democrático que a população de Arujá pode obter fazendo uso da tribuna livre para trazer aqui os anseios e as necessidades da sociedade arujaense. Gostaria de agradecer primeiramente ao nobre vereador, presidente da casa, que propicia este momento para a sociedade. Agradecer a cada um dos vereadores aqui presentes que se dispuseram a estar ouvindo o que eu tenho a trazer para conhecimento de cada um, votando favoravelmente, porque se não fosse o voto de cada um dos senhores, embora o espaço aberto, estaria impedido de fazer uso da tribuna livre. Feito isso, eu gostaria de informar ao nobre vereador Paraíbacar que agradeço a deferência com que me tratou, me chamando de doutor, embora bacharel em Direito, embora ex-policial militar, ex-agente de segurança pública, atualmente pastor e presidente da Associação dos Moradores Residencial Arujá. Bacharel em Direito, sim. Advogado por uma questão pessoal, ainda não. Feito esse adendo, eu trago aqui aos senhores vereadores algo que acontece em todo o Parque Rodrigo Barreto, mas especificamente no bairro residencial Arujá. Ali um loteamento outrora clandestino, ali um loteamento que sofreu ocupações, a juíza prefere chamar de invasões, mas na verdade são ocupações que se tornaram públicas porque a maioria, se não a totalidade, daqueles que ali estão, tornaram pública a sua intenção de fazer dali sua residência, se dirigindo aos órgãos públicos da Prefeitura de Arujá, assumiram uma dívida através de um termo de confissão de dívidas, assumiram uma dívida que remontava ao passado do ano de 1992, cada lote individualmente aí em torno de R$30 mil, essa dívida de IPTU, que o outrora proprietário, já falecido, Renato Napolitano, por seus sucessores, por seus herdeiros, também não pagaram. A imobiliária e construtora Continental, se arvorando enquanto dona, vai ao processo como terceiro interessado, um processo que correu pela primeira vara de famílias e sucessões, e solicita um termo de adjudicação, posteriormente uma carta de adjudicação.
através de um agravo de instrumento, foi deferido por um acordo esta possibilidade de adjudicar a propriedade. Porém, o relator, naquela oportunidade, de nome Alexandre Germano, nas páginas de 1448 a 1556 daqueles autos processuais, ele informa que, como condição sine qua non para que fosse obtida essa carta de adjudicação, fazia-se necessário a quitação de todos os impostos. Haja visto o ITCMD, o ITB, aliás, o ITBI e o imposto de IPTU, que tentei por diversas vezes obter uma certidão em nome de Renato Napolitano, em nome de Francisca Coso Napolitano, em nome de Imobiliária e Construtora Continental, que são os sucessores da propriedade. E em que pese envidados esforços, até o dia de hoje, não se tem essa certidão da Prefeitura. Porém, o artigo 103 do Código 703 e 715 do Código de Processo Civil, da época que foi pedido a carta de adjudicação, o relator, com base nesses artigos, o relator Carlos Germano, como já dito anteriormente, ele coloca esses artigos para que a confecção, a expedição da carta teria que ser instruída com prova de quitação. Prova de quitação. O termo quitação significa pagar completamente. A Imobiliária e Construtora Continental, nesses autos processuais da primeira vara do Fórum Central de São Paulo, coloca ali um termo de confissão de dívidas. Ele confessa a dívida dizendo que pagou. Quem confessa, ele só tem a intenção. Isto não é prova de quitação. Haja visto que até os dias atuais há um montante vultoso para pagar. Esses moradores lá do parque do bairro residencial Arujá, esses moradores, sim, quando tornaram-se pública a sua intenção de vir até ser morador aqui de Arujá, vieram até a prefeitura, firmaram um termo de confissão de dívida, a grande maioria começou a pagar, já dando como entrada em torno de 2 a 3 mil reais. Lá tem, só no escritório no qual trabalho, que o representante jurídico se encontra aqui presente nesta casa, Dr. José Gonçalves de Lima Neto, que se faz presente, que é o responsável por todas as causas da Associação dos Moradores, do qual eu sou presidente, na atualidade, requereu já junto ao Judiciário essa prova de quitação. Temos com uma ação de manutenção de posse há 8 meses colocada aqui na segunda vara de Arujá, e até o dia de hoje com liminar de manutenção de posse, essa liminar que deveria ser expedida ou rejeitada num prazo exíguo, há 8 meses, 9 meses, nenhuma posição tomada, a não ser o pedido de balancete da associação na tentativa de impugnar o acesso gratuito à justiça, e vem protelando uma decisão interlocutória nos autos da ação de manutenção de posse. A grande maioria, munido do termo de confissão de dívida, vinha pagando regiamente as suas obrigações. Desde 1992, arbuíram cada um dos moradores de lá. Arbuiu para si esse direito de morar e pagar os IPTUs, que os outros 3 que eu já citei aqui não pagavam. Ora, senhores, nobres vereadores, pegando um gancho da nobre vereadora Cris do Barreto, ela colocou aqui, no primeiro momento, que aqui é uma casa fiscalizadora.
em prol da sociedade. Isso me trouxe o ânimo de estar aqui para pedir essa fiscalização nesses autos processuais, porque não é possível a expedição de uma carta de adjudicação se não houve prova de quitação dos impostos. Ou há um crime de lesa município ocorrendo por conta desse processo, porque se houve a quitação, alguém na prefeitura está cobrando dos moradores do residencial Arujá uma repetição do débito. Agora, se não houve a quitação, e houve só uma vontade, um compromisso, que nem se fazia necessário, uma vez que o artigo 130 do Código Tributário Nacional já subroga-se o adquirente de propriedade na obrigação de quitar os impostos. Diante dessa falta, diante dessa lacuna, em tese, caso não tenha sido quitado, há uma possibilidade, através do artigo 1276, parágrafo 2º do Código Civil, da Lei 10.246 de 2002, há essa possibilidade de um município vir a expropriar ou expropriando por inadimplência pela falta de vontade, como dito lá no artigo 1275, inciso 3º, que pode-se perder a propriedade por abandono. E o artigo 1276, parágrafo 2º, diz que fica de forma absoluta caracterizada o abandono quando, além de não cuidar do que é seu, possibilitar, ou melhor, deixar de recolher, de contribuir com os ônus fiscais, dentre eles o IPTU. Aí a imobiliária e construtora Continental, no final de dezembro, vem até a prefeitura e diz, através de um ofício, através de um requerimento, proibindo que aqueles que estavam pagando não paguem mais. Primeiro, o termo de compromisso de confissão de dívida traz no seu bojo uma condição de forma irretratável e irrevogável em relação àquele que paga, que ele não pode deixar de pagar sob pena de ter seu nome escrito na dívida fiscal. Ou seja, impõe, como a qualquer outro, que ele tem a obrigação de pagar, já que ele chamou para si essa responsabilidade. Agora, a imobiliária e construtora Continental, que não paga, proíbe que alguém pague. Ou seja, ela proíbe o município de arrecadar. Ela não arrecada, não contribui e ainda proíbe o município de contribuir. Isso, para mim, é um crime leso município, lesus município, porque ela não dá condição de moradia, ela não dá condição de pagar, não cuida do que é seu até janeiro. Quando nós colocamos essa condição do abandono, começaram a fazer pavimentação, começaram a tomar conta. Ou seja, depois da porta arrombada, querem colocar a tranca e dar um passa-moleque naquele que está lá cuidando, tentando pagar. E nós já temos um problema grave de moradia e agora não podemos mais. Eu trouxe para cada um dos vereadores um documento bem detalhado, colocando o passo a passo do que nós já fizemos. Já colocamos essa ação de manutenção de posse, colocamos uma ação de um agravo instrumento, porque no dia 13 de julho do ano de 2016, alguns dos vereadores, hoje aqui presentes, entre eles o Paraíba Car, Renato Caroba e alguns outros, tiveram conhecimento de uma reintegração de posse que lá teria naquele dia. Embora, olha, pasmem, senhores, embora o agravo trazendo a suspensão de todos os atos do processo, inclusive a reintegração de posse, tomamos o cuidado, eu como ex-policial militar, de informar, através de ofício, na noite anterior, ao comandante do policiamento do CPA M7, que responde pelo 31º Batalhão, ofício esse protocolado, recebido, encaminhei
também um ofício, um requerimento ao oficial de justiça informando da suspensão. Ainda assim, inadvertidamente, 5 moradias, uma delas com uma pessoa idosa, viúva, que teve a sua filha assassinada pelo seu marido lá no estado da Bahia, ela cuidando dos netos aqui, despejada. A dona Terezinha teve que morar na rua. Nenhuma condição foi dada a essa mulher, a esses moradores. Agora, estamos prestes, por isso que eu vim até essa tribuna, estamos muito próximos, está se avizinhando uma ação de reintegração de posse lá no residencial, que poderá se estender num futuro próximo a todo o Parque Rodrigo Barreto, e poderemos ter aqui uma ação pior, turbada, muito pior do que teve no Pinheirinho. Lá em São José dos Campos, a questão de 4 anos atrás, eu trago um relato bem extenso sobre isso nesse documento que eu deixei às mãos, de cada um dos vereadores aqui presente, para que com calma, com serenidade, possa se debruçar com um pouco mais de acuidade, que é própria de cada um dos senhores, nesse assunto, porque teremos em breve aí uma reintegração, poderemos ter uma... Senhor Gerson, eu irei passar a palavra ao nosso vereador primeiro secretário, ele fará o segmento de acordo com nossos artigos. Ao final, se havendo vereadores inscritos, o senhor tem mais 5 minutos ao final. Senhor presidente. No final, Senhor presidente, só uma questão de ordem aqui, observando o artigo 96 do nosso regimento interno, quero fazer aqui a solicitação de prorrogação da sessão por mais 1 hora, que é o que diz o mínimo, para concluir os trabalhos, e aproveito ainda na minha fala para dizer que no decreto legislativo no 127 de 2003, que institui a tribuna livre, é preciso fazer a inscrição prévia antes do orador fazer o seu pronunciamento. Então, nós temos 3 vereadores inscritos para comentar, se assim quiserem, que é o vereador Paraíba, o vereador Caroba e o vereador Castelo. E as inscrições estão encerradas. Muito obrigado. Senhores vereadores, eu vou colocar em votação a solicitação verbal formulada pelo nobre vereador Gabriel para prorrogação por mais 1 hora da presente sessão. Senhores vereadores, está em votação. Senhores vereadores, aprovado pela totalidade dos pares. Senhores vereadores, de acordo com Gabriel e de acordo também com a nossa projeto de decreto legislativo de número 127 do ano de 2003, eu vou conceder a palavra, de acordo com o artigo 8º, vou conceder a palavra ao nobre vereador Paraíba Car, inicialmente. Nobre parte, o senhor tem 5 minutos. Eu gostaria aqui, nesse momento, Nicolau, de parabenizar pela sua explanação. Poucos têm o conhecimento desta causa, que é as desapropriações ilegais ao arrepio da lei, que a lei permite que isso aconteça, com aval, aliás, com aval da Justiça do município de Arujá. Por que eu falo isso? O município de Arujá, quando a gente se fala em imobiliária e construtora continental, dá calafrio, que não é possível o município ser omisso na maior devedora de impostos do município de Arujá. E ela espertamente, maliciosamente, eu tenho os autos da compra que foi paga parte
daquele loteamento uma confissão desta compra que não foi concretizada total, onde a Imobiliária Continental está metendo a mão dela. A realidade é essa. O verdadeiro proprietário é Renato Napolitano, é outro que está também, é o espólio. Quando a gente fala com espólio, a dívida ou os bens fica para alguém. Então, o espólio de Renato Napolitano são os reais possuidores daquela área. E a Imobiliária Continental, habilidosa, maliciosa, se não houvesse essa questão dessa certidão do relator lá atrás ter solicitado essa quitação dos impostos, dos encargos de ITBI, de tudo, hoje ela já seria a real proprietária daquela área. E a prefeitura sendo omissa, anos e anos, anos e anos. E eu pude presenciar em Nicolau. Barrei, não só eu, juntamente com a população, nós barramos despejos arbitrários. E um deles, eu falei, existe até matéria no YouTube aí, vídeo, que eu falei naquele dia, aquela família não seria despejada, por não preencherem os requisitos legais de uma desapropriação, de uma reintegração de posse. E aquela família, naquele exato dia, não foi despejada, foi despejada posteriormente. O que eu quero falar com isso? Nós temos que rever. A justiça tem horas que eu fico meio que indeciso nos posicionamentos que a justiça dão a essas pessoas. Não é possível liminares que foram dadas a esta Imobiliária Continental, nós vermos mais uma vez todo esse carnaval, esse circo que é pregado no município, e só são barrados através de pressões, porque o pobre não tem condições de arcar com custas, pagamentos de honorário para advogado. Eu tenho aqui uma tese que eu defendo. A Imobiliária Continental é totalmente errada nesse fato. E a prefeitura não pode ser omissa. E através dos fatos, esse vereador irá investigar todo o processo legal. Irei dar uma atenção especial. No mais, uma boa noite a todos. Tem a palavra o nobre vereador Renato Caroba. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero aqui parabenizar o senhor Gerson Nicolau pela explanação que fez, de forma muito clara, no meu ponto de vista, da tese defendida pelo senhor e pelo advogado que assiste aquelas famílias e, consequentemente, também a associação de moradores do bairro residencial. E a gente precisa relembrar um pouquinho aqui, o vereador Paraíba disse muito bem da luta antiga dele e de outros vereadores aqui. Em 2016, e por que eu quero parabenizá-lo pela sua explanação aqui? Em 2016, ano eleitoral, nós tivemos um pouco aqui, vereador Rogério, um mau uso dessa demanda para cunho eleitoral. O vereador Castelo, Rogério, Paraíba, Abelzinho, Gabriel, estavam aqui, e de forma inconsequente e até de forma enganosa algumas famílias queriam trazer a esta casa uma decisão judicial que não cabe a ela, até porque aqui é uma casa legislativa, mas fizeram entender,
passaram essa imagem a moradores do centro residencial, dizendo que aqui a Câmara ia resolver dar legitimidade aos moradores. Eu acho lamentável, por conta do período eleitoral, utilizar a demanda do povo, aquilo que assola a vida do povo, para cunho eleitoral, não, vereador Rafael? E Vossa Senhoria não. Colocou aqui de forma clara, inclusive a proposta, né, colocando em pauta o mais rápido possível um projeto social de habitação, expropriando por abandono, inadimplência, o loteamento residencial e entregando aos munícipes. Uma proposta, e eu quero aqui parabenizar, não estou aqui julgando, até porque não tenho essa competência para isso, mas quero apenas dizer que acho muito boa a tese, inclusive, os fatos colocados aqui, a tese de defesa do senhor advogado, do doutor, nobre colega, e dizer que nós, essa casa, enquanto competência legislativa para um projeto habitacional de expropriação, nós precisamos discutir um pouco melhor se teríamos essa competência. Mas nós temos a competência política de pressionar naquilo que nos cabe junto ao Poder Executivo. E eu queria fazer uma proposta aqui a esta casa e aos membros da Comissão de Obras, Planejamento e Meio Ambiente, da qual o novo vereador Rafael Laranjeira é presidente, eu sou vice, que nós pudéssemos nos debruçar sobre esse assunto com mais propriedade, inclusive nos colocarmos à disposição da Associação dos Moradores, do advogado da causa, para externar a esta comissão, nobre vereador, me permita fazer essa proposta, externar essa situação para que possamos... Os senhores já estiveram presentes com o prefeito, com o líder do prefeito, mas o que cabe a esta casa legislativa nesse caso? O que nós podemos, como competente, porque não adianta a gente ficar aqui, nós tivemos a oportunidade de nos reunirmos naquela ocasião, vereador Rogério, a casa cheia, e dizer, o que tiver ao nosso alcance, não tenha dúvidas. Porque eu também discordo do judiciário quando chama o povo de invasor. Eu concordaria se chamasse a Continental, que ela sim é a maior invasora de Arujá. É a maior invasora de terra em Arujá, se chama Imobiliária Construtora Continental. Agora, eu acho que essa tese é muito boa, as defesas, não é só uma tese, é um caso concreto, os fatos colocados aqui levam, assim, na minha opinião, assim, a essa possibilidade, que eu acho que é juridicamente muito possível, no meu ponto de vista, e é por isso que eu queria fazer uma proposta que nós, da Câmara, pelo meio da comissão, para que não exclua nenhum vereador que não esteja nessa comissão, ampliando para os demais vereadores interessados, que nós possamos nos reunirmos com a Associação dos Moradores do Centro Residencial, nos reunirmos com o jurídico da associação, com o jurídico da prefeitura, com o prefeito, para que a gente possa dizer, até aqui nós temos essa competência, temos o entendimento que é possível e temos a clareza e a vontade política de fazer, que é o principal, e nós vamos fazer. Daqui para cá, precisa sim uma pressão jurídica, se é que é possível. E aí, cabe tanto o jurídico dessa casa, se for o caso, o jurídico da prefeitura e o jurídico da associação fazê-lo. Mas, enfim, eu quero parabenizar mais uma vez, dizer, colocar à disposição não só o meu mandato, mas a casa como um todo, por meio da Comissão de Obras, Planejamento e Meio Ambiente da cidade, que, repito, deve sim se debruçar pelo assunto. Boa noite e muito obrigado pela explanação. Tem a palavra no vereador Castelo Alemão. Mais uma vez nessa tribuna, cumprimentar o pastor Gerson Nicolau e a pastora Ângela, presentes aqui nesta noite, e dizer que hoje está registrada em ata a sua tese. Uma tese, eu não sou advogado, mas segundo advogado que fez uso da palavra, aplaudiu a sua tese. Quero cumprimentar o pessoal do escritório também presente. E dizer que o Parque Rodrigo Barreto foi citado, a tese é a respeito do residencial, mas como foi mencionado também, Parque Rodrigo Barreto, uma forma de tranquilizar também aqueles moradores do Parque Rodrigo Barreto, que o Parque Rodrigo Barreto ele foi legalizado como loteamento. Muitas pessoas nos indagam, poxa vida, como que o bairro está legalizado se a minha situação
ainda não está legalizada. O que ocorreu? O município legalizou quanto ao loteamento, mas as ações ali entre terceiros, o município, naquele momento, não teve o alcance de entrar naquela seara, entre a imobiliária e o morador. Mas o loteamento em si, os 5.392 lotes, eles foram legalizados. Então existe essa dúvida quanto aos moradores. Poxa vida, se está legalizado, por que eu não tenho meu documento? Não tem por isso, porque corre na justiça e como diz a lei, né, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles devem ser independentes e harmônicos entre si. E agora, foi trazido ao poder legislativo do município um documento com muita consistência, uma tese muito bem elaborada, a qual, a partir de hoje, faz parte, vai ter uma ata, e ela faz parte dos anais da Casa de Leis. Veio exatamente na casa onde acontecem as leis. Então, é claro que nós não estamos aqui querendo interferir no serviço do judiciário, até mesmo porque não temos nem esse alcance, mas que a casa, a partir de hoje, já tem ciência e pode trabalhar em cima para saber, para apurar os fatos, o senhor nos ajudou muito. O senhor nos ajudou muito, a casa tem a agradecer, o município tem a agradecer. Isso aí, hoje, como disse, registrado em ata, podemos até encaminhar essa ata, o senhor vai poder fazer o uso da mesma. Essa ata ela é redigida, posteriormente o senhor pode estar usando para cada vez mais fortalecer a sua tese. Como disse, embora eu não seja advogado, o exercício legislativo nos faz um pouco advogado a cada dia, né? Embora de forma genérica a gente abrange tudo aí, a gente vai entendendo, a gente vai percebendo que tem fundamento sim. Eu parabenizo e digo que a partir deste momento terão novos rumos. E por meio da comissão nós vamos pedir os documentos que lhe foram negados. Será feita uma comissão na Câmara e a mesma, os documentos que lhe foram negados serão pedidos pela comissão, para que possa apurar os fatos com a maior transparência possível. Que o povo espera do Legislativo é transparência. E aqui, creio eu que todos os vereadores estão do lado do povo, estão do lado do munícipe, e no que pudermos auxiliar para que tenha um desfecho bom para todas as partes, o Legislativo Arujaense está à sua disposição. Mais uma vez cumprimentá-lo, pastor Gerson Nicolau e pastora Ângela, e também, de certa forma, agradecer a apresentação do documento a esta casa. E agradecer a atenção de todos mais uma vez. Senhores vereadores, não há mais vereadores inscritos. Eu vou passar agora, se assim o desejar, senhor Gerson Nicolau, de acordo com o artigo 9º, para o senhor fazer as considerações sobre os pronunciamentos dos vereadores. O senhor tem um prazo de 5 minutos. Muito obrigado. Novamente, cumprimento a cada um dos aqui presentes. Deixar aqui só como considerações finais, o dia de hoje, eu pude ser agraciado, porque a cada um dos vereadores que trouxeram a baila aqui nesta casa, um falou sobre IPTU, outro disse sobre moradia, outro disse sobre o sistema de trânsito, que Arujá tem alguns problemas, falta de recursos na área de segurança pública, e nós vivendo esse problema da moradia no residencial, e o vereador Gabriel dos Santos traz sobre essa possibilidade de um projeto estadual, onde o governo estadual, junto com o governo municipal da capital paulistana,
querem trazer aqui 10 mil moradias. E os nossos moradores, que não têm os seus problemas de moradia resolvidos, agora todos os munícipes de Arujá têm que absorver uma população, porque 10 mil moradias significa dizer 40 mil pessoas. Se já não temos educação, não temos escola, não temos creche, não temos um recolhimento de IPTU suficiente para manter a população arujaense de hoje. Esse governo paulistano, segundo ao meu ver, e aqui é uma palavra minha, quer usar Arujá como tapete. Trazer o pó, a sujeira de São Paulo para dentro do tapete. Não estou falando do ser humano, eu estou falando porque, como pastor, durante 5 anos fiz uma obra evangelística e social lá na Luz, uma região conhecida como Cracolândia. Conheço a região do Brás nas noites, conheço o Bexiga à noite, aonde a população que vive abaixo da linha da pobreza, expurgada por lá, querem colocar aqui. Não dão atenção aos nossos munícipes, não convocam as sociedades amigos de bairro, não convocam as associações que falam sobre e versam sobre moradia, não convocam a segurança pública na pessoa dos seus representantes, não convocam a sociedade de maneira geral para uma discussão. Fazem os projetos e querem colocar a goela abaixo. Mas talvez, vereador Gabriel, não tenha sido falado que além de colocar essas 10 mil moradias para trazer 40 mil pessoas, vão obrigar Arujá a não arrecadar impostos dessas 10 mil moradias por 7 anos ou talvez mais. Além do que toda a desapropriação ficará às custas dos cofres públicos, do erário público de Arujá. Toda a área que for desapropriada da fazenda Herbor, salvo engano, será de responsabilidade dos cofres públicos arujaenses, que já tem esse problema defasado de recolhimento de IPTU. Eu agradeço a minha oportunidade, nobre presidente e vereador desta casa. Eu agradeço a cada um dos vereadores pela deferência com que me trataram aqui nesta noite. Eu agradeço os elogios, mas mais do que tudo isso, eu agradeço por esse compromisso firmado através do vereador Renato Caroba e dos outros pares aí, com esse compromisso assumido de ao menos se debruçar nesse problema, para que lá na frente não tenhamos aí mais de 1000 famílias desapropriadas. Muito obrigado, senhores. Senhor Gerson Nicolau, nós da Câmara Municipal gostaríamos também de agradecê-lo da forma como bem o fez o uso da tribuna livre. Nosso muito obrigado mais uma vez pela presença de Vossa Senhoria.